E a cantora Bebel Gilberto, sobrinha de Chico Buarque e filha de João Gilberto, protagonizou uma polêmica na última semana. Durante seu show nos Estados Unidos, a cantora recebeu uma bandeira do Brasil, jogou o objeto no chão e pisoteou o símbolo nacional. Na sequência, Bebel ensaiou passos de samba e usou a bandeira brasileira para limpar o tablado do palco. Acompanhe. A cantora se pronunciou em suas redes sociais após grande repercussão e disse se tratar de um ato impensado, além de dizer que a revolta da população se dá por um falso patriotismo e pediu desculpas ao que chamou de brasileiros de bem, que segundo ela vão tirar Bolsonaro do poder. Durante o governo Dilma Rousseff, a então ministra da Cultura, Ana de Holanda, autorizou sua sobrinha, Bebel Gilberto, a captar quase R$2 milhões da Lei Rouanet para realizar sua primeira turnê pelo Brasil em 2011. À época, por meio de nota, a pasta informou que o parentesco entre as duas não teria influenciado a aprovação do projeto. Você, Fiuza? Olha, essa ascensão, né, essa nova valorização da bandeira nacional, não que ela tenha deixado de ter o seu valor em algum momento, mas ela, de fato, sem dúvida alguma, nos últimos anos, voltou a ter mais presença, voltou a estar mais associada às expectativas, às esperanças das pessoas. Eu entendo que o fortalecimento, né, o novo fortalecimento desse símbolo, assim como a gente vê, né, em parte do discurso do presidente, dos seus apoiadores, um aspecto de religiosidade, eu acredito que são os símbolos que são supra-institucionais, né? Você está falando da nação, você está falando da pátria e você está falando de fé, né? Por que isso? Né? Quer dizer, sempre foi legítimo, né? Cada um tem a sua fé e cada um exalta os símbolos que deseja. Mas hoje isso se tornou mais importante porque as instituições, de fato, estão se desmilinguindo. E aí o Supremo, a gente vai falar aqui ao longo do programa mais um pouco sobre o que o presidente falou em relação ao 7 de setembro, os homens de capa preta, etc. Mas o Supremo Tribunal Federal hoje, junto com o Tribunal Superior Eleitoral, realmente estão se tornando o estandarte dessa desvalorização das instituições, porque estão usando a instituição para fazer política grosseira, flagrantemente, ninguém tem nenhuma dúvida, eles mesmos não disfarçam isso, né? Até na retórica. Então, o que acontece? As pessoas que não têm um padrinho, as pessoas que não estão numa panela, as pessoas que não têm um juiz para chamar de seu, que não tem um jornalista para chamar de seu, que não tem o boi na sombra, as pessoas que esperam, que se interessam por política apenas, e aí recuperando um pouco do discurso anterior que a Ana também destacou bastante e o Mota também, aquele Estado que não vá cair sobre o fruto do seu trabalho para engordar, né, e sugar você, isso é, evidentemente, a imensa maioria das pessoas. Né? As pessoas que não querem, as pessoas que querem receber de volta o fruto do seu trabalho. E é claro que isso é a democracia. Né? Isso é a democracia. A maioria sem padrinhos, sem panelas, sem boquinhas, querendo a justiça em relação aos seus direitos. Né? Essa cena da Bebel Gilberto pisando na bandeira, ela mostra justamente o preconceito de uma elite que hoje tem... Ela é uma elite que ficou tão protegida, tão bem tratada, né, tão confortável, com tantas oportunidades, né, enfim, fazendo da sua vida praticamente tudo o que queriam, com todas as proteções de todos os lados, do Estado, barra iniciativa privada, barra pessoas influentes, etc. Então, essa casta, ela não quer democracia. Talvez ela nem saiba disso, mas ela não quer democracia, porque a democracia real,
ela quebra as farelas, ou pelo menos uma parte delas. E hoje em dia, claro que no mundo inteiro está ascendendo esse estilo de poder particular, atropelando as instituições. Então, hoje, a bandeira tem sido valorizada porque essa imensa maioria das pessoas quer que a sociedade seja justa e que elas não sejam sugadas pelos espertos que estão ali na elite, sempre se fantasiando, como depois ela se desculpou, se retratou, não os verdadeiros patriotas. Ora, os verdadeiros patriotas estão aí, querendo justiça, querendo solidez institucional e criticando essas instituições que estão fazendo política, né? Esses são os verdadeiros patriotas. Em cima desse tema, a nossa enquete de hoje, hein? A pergunta já está no ar lá no site da Jovem Pan. Ataques a símbolos nacionais devem gerar punições? Sim ou não? Essa é a nossa enquete de hoje. E já tem gente votando, já foram 900 participações, 95,33% dos que votaram disseram que sim, deve gerar punições, 4,67% que não. E queremos a sua opinião também. Se você ainda não votou, acesse lá www.jovempan.com.br e participe. Diga, Augusto. Tem gente que já foi punida pelo destino, né? Tem gente que não se conforma em ser apresentado aí como sobrinho de alguém, filho de alguém, irmão de alguém, não se conforma em viver à sombra. É o caso. Bebel Gilberto, quem é? Sobrinha de Chico Buarque, filha de não sei o que e tal. Então ela deve sofrer mais, tanto quanto o irmão do Pelé. É por isso que eu chamo de síndrome do Zoca. Zoca era o irmão do Pelé. Né? Eu não sei se ele sofreu ou não, pelo fato, mas deve ter sofrido pelo seguinte: ele jogava futebol. Jamais se saberá se jogava bem, porque ele era comparado a quem? Ao irmão. Ao irmão. Então é duro você ser irmão do Pelé. No caso, não tem nenhum Pelé, não. Mas é gente muito mais conhecida que a Bebel. Então o que ela faz para aparecer? Pisa na bandeira, pisoteia a bandeira. Né? Agora o próximo passo dela deve ser o quê? Quando começar o hino nacional, ela canta outra música, né? Toca um trombone. É uma maneira de ser notícia. Aliás, já dança mal pra burro, né? Tentou um samba aí que piorou tudo. A Bebel, assim, teve quantas horas de fama? Chegaram a 10, 12... Acabou. Nunca mais se vai ouvir falar dela, a menos que ela faça isso com o hino nacional. Você, Mota? Olha, mais uma cantora dando uma contribuição importante. Parece que toda semana tem uma cantora contribuindo para o debate político. É preciso agradecer essa cantora, porque ela ajudou a esclarecer um ponto muito importante. Qual é o verdadeiro sentimento da esquerda em relação à bandeira? O que eles fazem ou têm vontade de fazer com a bandeira quando não tem ninguém olhando? Essa cantora demonstrou. Todo esquerdista tem vontade de pegar a bandeira e fazer de pano de chão. Esse é o verdadeiro sentimento. Ela disse que foi um ato impensado. Ora, ato impensado é ser de esquerda, né? Já tem aquela famosa frase que diz que quem nunca foi de esquerda aos 20 anos não tem coração, mas quem ainda é esquerdista aos 40 anos não tem cérebro. Eu acho que essa cantora já passou dos 40 anos. Esse é o pensamento esquerdista, socialista, comunista. Ele é, por natureza, internacionalista, no pior sentido. O conceito de pátria, de nação, esses conceitos são meros instrumentos de retórica na boca dos esquerdistas. Quem fala muito bem sobre isso é o filósofo Roger Scruton, no seu livro Como Ser um Conservador. Ele explica muito bem a importância do conceito de nação, de pátria, de comunidade, das tradições, da cultura que unem um povo em um país. Agora, nos países socialistas e comunistas não existe nada disso, é sempre bom lembrar. Nesses países, o país, o Estado, a nação, é propriedade do ditador de plantão. É a ele que se deve a adoração. É assim na Coreia do Norte, é assim em Cuba, é assim na Venezuela, ainda é assim na Rússia, mesmo depois da queda do regime comunista. A Rússia é um país que tem donos, os oligarcas, que dividem o país entre si. Então, esse conceito de nação e, por consequência, a bandeira nacional
é um conceito odiado pela esquerda e é um ponto central do pensamento conservador. Diga, Ana. O show de vergonha e o show da vergonha, né? Interessante é que ela fala em falso patriotismo. Nós estamos falando aí de mais uma viúva da Rouanet. A verdade é essa. Dentro da administração do presidente Jair Bolsonaro, ONGs tiveram as torneiras fechadas, artistas até então consagrados que podem sobreviver do fruto do seu trabalho, produza um bom trabalho, vá fazer show e viva do seu show. Tiveram as torneiras fechadas, um pente fino foi passado nos esportes, na cultura, nas ONGs, instituições, nas universidades. E essa é a choradeira, né? Aí mais uma viúva da Lei Rouanet. Eu queria deixar aqui uma pergunta para aquela juíza lá do Sul, a senhora Ana Lúcia Todeschini Martins, aquela que queria proibir a bandeira nacional durante a campanha presidencial, colocando como um elemento político. Queria saber o que a doutora Ana Lúcia Todeschini Martins pensa sobre isso, sobre uma cidadã brasileira pisando na bandeira brasileira. E olha, Vitor, americano não gosta disso não, tá? Pode ser a bandeira americana, a bandeira brasileira, italiano pisando na bandeira da Itália. Americano não gosta de gente pisando na sua própria bandeira. Não pense que ela fez sucesso aqui, porque ela não fez. Agora, é um preconceito dessa bolha hedonista, hollywoodiana aqui, do entretenimento aí no Brasil, porque, na verdade, quando ela lança essa expressão falso patriotismo, é isso que, na verdade, eles demonstram. Eles decidem o que é patriotismo, eles decidem o que é discurso de ódio, eles decidem o que é fake news. Ora, eles decidem o que é ciência. Um homem biológico formado com o suprassumo do esporte, que é a testosterona, ele é considerado uma mulher jogando com meninas. Essa é a bolha que vive numa sociedade paralela, no mundo paralelo, e que está totalmente em desconexão com o mundo real. Para resumir essa bolha, é o que aquela Marilena Chauí disse com o Lula dando risadas ali no palco. Essa gente tem nojo da classe média, tem nojo de quem trabalha, tem nojo do Brasil. Eles gostam mesmo é de dinheiro.